Você não precisa de DRE, nem fluxo de caixa, nem CMV para fazer a gestão financeira da sua empresa. O que você precisa são desses 5 indicadores, esses 5 exames para você fazer um bom check-up financeiro na sua empresa e já identificar agora se ela tem algum problema de saúde ou não. DRE, caixa, demora muito para ser feito e quem faz geralmente faz errado. Então, atenção para esses 5 indicadores que a gente vai passar aqui. Se você calcular os 5, você já vai ter uma boa noção para onde você está indo e o que precisa corrigir para melhorar o seu negócio. Eu vou falar desses 5 e no final ainda vou te entregar um bônus. Bora lá? Prazer, eu sou Rodrigo Almeida, conhecido como Rodrigo Finanças. Sou gestor financeiro de empresas, criador do protocolo BGO que tem ajudado empresas a aumentarem suas margens, seus lucros e a sua reserva de caixa através de um protocolo muito bem definido de exames, diagnóstico e tratamento. É só o que você precisa para melhorar o seu resultado. A gente vai ver 5 indicadores aqui que passam por esse processo para que você possa ter um diagnóstico e começar já um certo tratamento na sua empresa para que ela tenha mais saúde financeira. O primeiro exame, o primeiro indicador financeiro que você pode calcular aí é caixa mínimo. O que é o caixa mínimo? O caixa mínimo é o quanto de mínimo de dinheiro você teve no seu caixa nos últimos 3 meses. Então, o que você vai ver? Você vai ver se na soma das suas contas, onde você tem dinheiro aí, qual que era o mínimo dela? Esse mínimo nos últimos 3 meses, ele está aumentando ou está reduzindo? O que significa o caixa mínimo? O caixa mínimo, se a gente for comparar com a nossa saúde, ele é como se fosse a temperatura da sua empresa. Se você começa a ter um caixa mínimo muito baixo ou negativo, significa que a sua empresa está começando com uma febre pequena ou alta. E a gente precisa ver o que está causando essa febre. Caixa é sintoma de saúde financeira, ele não é causa raiz do problema, então ele não é a doença em si, é um sintoma causado por uma doença. Se você está com caixa baixo, está com caixa negativo, está com caixa cada vez menor na sua empresa, significa que tem alguma coisa causando isso. Às vezes um excesso de endividamento está gerando muitos juros, às vezes uma estrutura financeira que está muito pesada, às vezes a sua precificação que está errada, às vezes a quantidade de compras que você faz, quantidade de retiradas, tem várias coisas que a gente precisa analisar do ponto de vista de causa raiz de doença da sua empresa para a gente identificar o que está causando esse problema no caixa mínimo. Se o seu caixa mínimo, que é esse valor mínimo que você encontra nas suas contas correntes, você vai somar suas contas e vai ver qual que é o mínimo que você teve naquele período analisado. Então, o mínimo do mês retrasado é maior ou menor que o mínimo desse mês? Como que está a tendência? Eu estou tendo um mínimo cada vez maior? Antes meu caixa era 10 mil de mínimo, agora está menos 5 mil. Opa, está caindo. Então você pega o mínimo de cada mês, você não fica pegando o dia a dia, você pega o mínimo. Qual foi o mínimo? Aquele dia pior, que seu caixa estava pior, e você vai pegar aquele valor menorzinho e vai comparar com os meses anteriores, tá? Você vai comparar o desse mês, do mês anterior, do mês retrasado. Você vai comparar de 3 meses. Está aumentando esse mínimo ou está reduzindo? Se ele está reduzindo, sua empresa está ficando febril, é um alerta de doença financeira na sua empresa. Tem um porém aqui, beleza? Se você está com o mínimo reduzindo também, ou o mínimo aumentando, ele está aumentando porque você está injetando empréstimo, então você precisa retirar o valor que você pegou emprestado do mínimo atual. Então, se você, por exemplo, tô vendo que meu mínimo está em 20 mil, mas você pegou 50 mil de empréstimo, você tem que fazer 20 menos 50. 20 menos 50, menos 30. Então, seu mínimo real é menos 30, tá bom? Toma cuidado, porque o empréstimo, ele é como se fosse uma Novalgina que você toma na sua empresa. Só que essa Novalgina, ela não cura a doença, ela só faz a febre reduzir. Toma cuidado, beleza? Segundo indicador, vendas acumuladas. Vendas acumuladas é o quanto você está vendendo mês a mês, e aqui tem um ponto de atenção, tá? Então você vai pegar lá o seu faturamento mês a mês do ano e vai comparar com o faturamento mês a mês do ano anterior. Você vai ver se no período em que você está analisando, digamos que você esteja no mês de julho, você vai somar o faturamento de janeiro, fevereiro, março até julho, todos os meses. As vendas acumuladas, o faturamento acumulado de julho desse ano versus o faturamento acumulado de janeiro até julho do ano anterior. O que está acontecendo com esse faturamento? Ele está maior ou está menor? Se esse faturamento está maior, o quanto ele está maior? Ele está maior 5%? 10%? Porque às vezes você não crescemos 10%. Às vezes você não cresceu. Por quê? Por causa da inflação, gente. A gente está vendo que a taxa Selic está lá em cima, a inflação está muito alta. Então o fato de você crescer às vezes 10% do seu faturamento significa que você andou de lado do seu faturamento. Porque um faturamento 10% maior hoje é igual a um faturamento 10% menor no ano anterior, beleza? Então, se o seu faturamento está aumentando, significa que a força geradora de resultado na sua empresa, ela está mais para positiva. Aí a gente vai ter que ver a qualidade desse faturamento, porque faturamento não é lucro. Então, às vezes a pessoa vê que está aumentando o faturamento, está tudo jóia. Não está jóia, não. A gente tem que ver se essa força é uma força positiva ou negativa.
Porque, por exemplo, digamos que eu estou querendo levantar essa garrafa aqui, beleza? Estou colocando uma força para levantar essa garrafa. Se a força ela está sendo para levantar a sua garrafa, ela tá te ajudando. Agora, se a força ela tá sendo para derrubar, você vai ter que fazer mais força para levantar essa garrafa. Então a gente tem que ver a direção dessa força. Então a gente tem que entender se esse faturamento realmente é lucrativo, ele está injetando margem aí. E aí a gente vai para o terceiro indicador importante, o terceiro exame que você vai ter que fazer, que é o exame de margem unitária. Mas antes de eu falar da margem unitária, se você está gostando do conteúdo desse vídeo, está vendo uma forma diferente de acompanhar suas finanças, já curte o vídeo para mais pessoas terem acesso a ele e já se inscreve no canal, que a gente sempre vai ter um conteúdo muito prático e que vai quebrar um pouco o padrão contábil de gestão financeira de uma forma mais simples e mais prática para você ter mais saúde financeira aí no seu negócio. Então, vamos falar sobre margem unitária. O que é margem unitária? É o quanto cada produto ou serviço que você vende está injetando de resultado na sua empresa, positivo. Então a margem unitária, também conhecida como margem de contribuição unitária, unitária por quê? É de um produto que você está analisando ou de um serviço. Você vai pegar um produto ou um serviço e você vai ver qual que é o preço desse produto ou desse serviço. Quais são os gastos variáveis que eu tenho para vender esse produto? Vou dar exemplo aqui de gastos variáveis em produto. Primeiro, impostos. Toda vez que você vende produto, você paga imposto, você paga taxa de cartão, por exemplo, taxa de recebimento ou antecipação. Você paga, às vezes, embalagens, você tem que comprar o produto, às vezes você tem uma comissão para pagar para o vendedor, certo? Então, tudo isso são variáveis. Quando eu vendo esse produto ou um serviço, eu preciso pagar por isso. Eu preciso pagar pela compra do produto, eu preciso pagar pela prestação desse serviço. É um custo de prestador de serviço que você use para prestar esse serviço. Então, tem custos embutidos nesse serviço ou nesse produto. Quando a gente pega e tira esses custos embutidos, eu não estou falando de despesa fixa aqui não, tá, gente? Não é para ratear despesa fixa. Isso aí a galera tá fazendo, isso é errado. Depois eu vou fazer um outro vídeo falando sobre isso também, tá? Então, não é para fazer isso, é só para pegar o variável, é só o que está realmente embutido naquele produto ou naquele serviço, beleza? E você vai tirar isso. O que sobrar é a margem de contribuição unitária. Essa margem de contribuição unitária ela tem que ser positiva, primeiro, e segundo, ela tem que ser o maior possível, porque quanto maior a margem unitária, mais você injeta lucro na sua empresa quando você vende um produto ou um serviço. Beleza? Então você precisa ter a noção do que está acontecendo com as margens unitárias do seu portfólio inteiro que você está vendendo aí. Ele vai te dar um bom norte do que está acontecendo. Fechou? Quarto indicador, margem total. A margem total é o resultado das margens unitárias de todos os produtos e serviços vendidos. Então, cada produtinho que você vende injeta uma margenzinha. Então, você pega um preço de 100, menos impostos de 10, menos gasto de taxa de recebimento de 3, 4 reais, menos comissões de 5, menos embalagens de 5, menos frete, menos compra de 40. No final, sobrou 35 reais, por exemplo. Beleza, 35 reais desse produto, mais 25 do outro, mais 150 daquele serviço, mas não sei o quê. Quando soma tudo isso, você tem a margem total financeira do seu negócio, ou margem de contribuição financeira da sua empresa. Então, isso daqui dá uma ideia se aquele faturamento, aquele primeiro faturamento das vendas, lembra que eu peguei e falei? Ah, talvez o faturamento ele engane, porque ele não tem lucro lá dentro. Como que a gente sabe se o faturamento tem lucro? Pela margem de contribuição total. Se você tem um faturamento que ele pode estar até caindo, mas a margem de contribuição ela está aumentando, vou até fazer um outro vídeo sobre isso também, tá? Então se inscreve aqui para você acompanhar esses vídeos. Você pode ter um negócio que está no caminho positivo, porque apesar de estar caindo o faturamento, sua margem de contribuição está aumentando, ou seja, você está injetando, você está sendo mais inteligente na venda, você está conseguindo injetar mais margem pela mesma quantidade de vendas. Isso é muito bom para a saúde financeira, a empresa ela fica mais leve, você trabalha menos para gerar mais lucro. Quinto indicador, lucro gerencial, é a grande renda gerada pela sua empresa. É o segundo indicador de lucro aqui. O primeiro é a margem total e o segundo é o lucro gerencial. O lucro gerencial, ele é a margem total menos as despesas fixas da sua empresa. Então, ele tira aluguel, funcionário, sistema, contador, prestador de serviço e assim por diante. Tudo que é fixo, e você não faz sentido você ficar rateando essas despesas fixas para precificar, tá, gente? Vou falar isso em um outro vídeo, vou colocar aqui algumas indicações também no final. Mas, o que você tem que entender? O que importa na sua empresa não é o faturamento. O que importa é o quanto de margem esse faturamento está gerando na sua empresa. A primeira margem é a margem total, a segunda margem é o lucro gerencial, que é um salarião gerado pela sua empresa aí. Então, são indicadores de saúde financeira positiva. Quando você tem renda gerada, isso é positivo para a sua empresa. Tem muita empresa que tem faturamento e tem renda gerada muito baixa ou negativa. E aí começa com endividamento, começa com problema de caixa, tudo sintoma dessa geração de renda aqui. Então a gente precisa entender por que essa renda ela tá tão baixa. O que está acontecendo aqui? O lucro gerencial também é da onde você tira as suas retiradas, seu prolabore, onde você tira verba para reinvestir na sua empresa, reforma, equipamento, veículo, decoração, tudo mais que você precisa para que a sua empresa passe a dar mais resultado a partir de agora. E também é a partir do lucro que saem as parcelas de empréstimo. Você tem que ter lucro para conseguir pagar a parcela de empréstimo. Se você não tem lucro, você não consegue pagar a parcela de empréstimo. Aí o que acontece? Tem muita gente que fica injetando empréstimo, parece que visivelmente tem caixa,
Aí esse caixa acaba, porque esse empréstimo acaba, ele tem que pegar mais empréstimo. Por quê? Porque o lucro não está dando conta de pagar as parcelas de empréstimo. Tá entendendo? Então, você tem um problema de uma dor aqui, um endividamento, uma dor crônica, um problema, um câncer na sua empresa que precisa ser resolvido rápido, senão a sua empresa ela só vai acumular despesa, e quando ela quebrar lá na frente, você vai arcar com todo esse endividamento. Então a gente tem que tomar cuidado com esse processo de endividamento dentro da empresa, tá? Sexto indicador, que é o indicador bônus que eu liberei aqui para vocês, mas antes, lembre, se você quer ter acesso aos próximos vídeos, aos próximos conteúdos, você tem que se inscrever. E curte aqui também, né? E ó, quero saber o seguinte, desses 5 indicadores aqui até agora, quais você já calculou na sua empresa alguma vez? Algum deles você já calculou? Qual que você gostou mais desses 5 aqui? Qual que você gostaria de saber da sua empresa? Comenta aqui, comenta nesse vídeo, beleza? E o sexto indicador bônus aí para sua empresa é a reserva de caixa, a tão sonhada reserva de caixa. Os empresários acompanham o caixa, pensando que acompanhando o caixa eles conseguem gerar reserva de caixa, mas na verdade o que está por trás disso é, você precisa acompanhar as margens e os lucros do negócio e como esses lucros estão sendo distribuídos para você realmente gerar reserva de caixa. Porque a reserva de caixa é o lucro gerencial menos suas retiradas, menos seus investimentos, menos os seus empréstimos. Então, depois que você paga tudo isso, sobra reserva de caixa. Se você não tem lucro ou tem um lucro negativo, você nunca vai ter reserva de caixa. Se você tem um lucro, mas você usa muito mais do que foi gerado de lucro, você também nunca vai ter reserva de caixa. Então, como que você constrói reserva de caixa? Gerando um lucro maior e consumindo menos esse lucro. É assim que a gente gera a saúde financeira, o que eu chamo de imunidade financeira da empresa, para você acumular uma reserva de caixa que você pode usar para emergência ou para você usar para reinvestir, para abrir uma nova unidade, para fazer outras ações dentro da sua empresa para que ela cresça mais. E a nossa empresa ajuda você diretamente na sua gestão financeira. Você não precisa fazer sua gestão financeira. A gente tem um modelo, um protocolo muito prático que a gente aplica aqui no Brasil e fora, em mais de 16 países, ajudando restaurantes, farmácias, clínicas, fábricas, e-commerces, várias atividades a crescerem mais através de uma boa gestão financeira estratégica. Qual que é a estratégia aqui? Ter exame, diagnóstico e tratamento adequado, de uma forma recorrente, para você empilhar o quê? Reserva de caixa. E como que você empilha reserva de caixa? Aumento de margem de contribuição, aumento de lucro gerencial e aumento de reserva de caixa. Se você tem interesse nos nossos serviços, quer saber um pouquinho mais, é só vir aqui na descrição, tá lá certinho como você pode ter acesso a mais informações de como a gente pode ajudar diretamente a sua empresa a crescer de forma leve e saudável. Eu vou deixar aqui 2 videozinhos para você se aprofundar mais no assunto. É isso aí, bora crescer. Falta de caixa é sintoma de doença e você pode começar o tratamento agora. Bora!